A respeito do próximo, exerça estas outras 7 disposições. Terás compaixão, alegria jubilosa, tolerância paciente e perdão das injúrias, afabilidade repleta de boa vontade, respeito humilde, concórdia perfeita, doação de sua vida sob o exemplo de Jesus. Com ele, você estará pronto para doar-se aos seus irmãos. Dos escritos de São Vicente Ferrer. Vamos conhecer agora a história de São Vicente Ferrer. Em 1340, o pai de Vicente, Guilherme Ferrer, descendente de uma antiga família catalã, casou-se com Constância Miguel, filha de um oficial da marinha e parente do bispo de Valência. Vicente foi o 4º filho do casal. Nasceu em 23 de janeiro de 1350. Vicente foi batizado na paróquia de Santo Estevão. Vicente foi educado em Valência e completou os estudos em filosofia quando tinha 14 anos. Adotou o hábito de frade dominicano no Convento Real dos Pregadores em 5 de fevereiro de 1367. Emitiu seus votos finais em 6 de fevereiro de 1368. Estudou filosofia, Bíblia e teologia em Barcelona, Lérida e Tolosa, obtendo em 1388 os títulos de mestre em teologia e pregador geral em sua ordem religiosa. Ele viveu em Avignon durante o Cisma Ocidental, onde recebeu várias posições de Bento XIII. Atendendo ao chamado de Deus, em 1399, ele abandonou definitivamente a cidade e se dedicou à sua atividade missionária. Durante os 20 anos seguintes, São Vicente Ferrer percorreu toda a Europa, pregando, afirmando em especial a necessidade da conversão por causa do juízo final. O conteúdo de sua pregação sempre foi de penitência e reforma. Nesse sentido, ele se esforçou para resolver disputas, melhorar a vida moral e espiritual, buscando uma sociedade mais cristã, mais espiritual e mais harmoniosa. Ele pregou em toda a coroa de Aragão, em Castela, além disso no sul da França, na Itália, Suíça e Grã-Bretanha francesa. Em muitos lugares, sua pregação é lembrada pelos eventos milagrosos que ocorreram. Na esfera social, seu grande prestígio o levou a fundar uma irmandade em 1410 para cuidar de crianças órfãs e abandonadas de Valência. Com o correr dos anos, sentindo o peso da idade, o cansaço e os males físicos, muitas vezes o obrigavam a caminhar amparado por outras pessoas. Porém, quando começava a pregar, tudo desaparecia. Seu rosto se transfigurava, como se a pele retomasse o frescor da juventude. Seus olhos brilhavam. A voz era clara e sonora. O tom de convicção que transparecia em suas palavras deixava atônitos os ouvintes. Por isso, não causa admiração que, por efeito da graça, os frutos dos sermões fossem tão copiosos, de maneira que era sempre necessários muitos sacerdotes para ouvir as confissões. São Vicente Ferrer fez laboriosos esforços para obter a conclusão do cisma do Ocidente, pesando para isso sua extensa influência na cristandade. Apesar de tantas viagens, fadigas e penitências, sua missão apostólica continuava ainda em 1419. Quando se encontrava em Bretanha, na França, percebeu que sua vida estava chegando ao fim, por causa de uma chaga que lhe envenenara a perna. Como desejava que morresse em sua terra natal, que tanto amava, colocaram-no em um navio a toda pressa, o qual navegou toda a noite. Mas pela manhã, inexplicavelmente, o navio ainda se encontrava no porto, sinal evidente de que Deus queria que ele morresse em Bretanha. Depois de 10 dias de agonia, assistido pelos amigos, pelos irmãos dominicanos e pelas damas da corte da duquesa de Bretanha, entregou sua bela e combativa alma a Deus. Com 69 anos de idade e várias décadas de luta no cumprimento de sua missão. Era o dia 5 de abril de 1419. O processo de canonização começou no dia seguinte após sua morte. Roma reconheceu como fidedignos 873 milagres atribuídos a São Vicente Ferrer. Foi elevado à honra dos altares na Igreja Dominicana de Santa Maria Sopra Minerva, em Roma, a 3 de junho de 1455, pelo Papa Calixto III, o que recebera muito antes de ocupar a sé de Pedro uma profecia do santo. Com efeito, durante uma das pregações que esse último fez em Valência,
Entre a multidão que se aproximava de São Vicente Ferrer para encomendar as suas orações, ele prestou atenção em um sacerdote que lhe pedia também a caridade de uma prece, ao qual o grande taumaturgo dirigiu as seguintes palavras: Eu te felicito, meu filho. Tendes presentes que és chamado a ser um dia a glória da tua pátria e da tua família, pois será revestido da mais alta dignidade a qual pode chegar um homem mortal. E eu mesmo serei, após minha morte, objeto da tua particular veneração. São Vicente Ferrer foi um dos maiores pregadores da Igreja do segundo milênio e o maior pregador do século XIV. O eco de sua voz foi perpetuado por meio de seus discípulos, que na vida o admiravam, o amavam e o imitavam, o que continua ao longo dos tempos.